Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a prova do vestibular da Univesp, da matéria de História. A gente vai entender como caem as questões para o vestibular, para você que está estudando para o vestibular do ano de 2025, entender algumas pegadinhas. O que eu sugiro para você? Eu vou ler o comando da questão, você pode pausar o vídeo, tenta resolver antes que eu fale a resposta, depois eu vou falar o gabarito correto, você vê se errou, tenta entender o porquê errou ou o porquê acertou, caso você esteja ali fazendo alguma anotação. Já prepara o seu material de resumo, o seu material de revisão, e assim você vai ver que você vai melhorando o seu desempenho até o dia da prova. Só lembrando, essa prova foi aplicada para o ano de 2024 e você pode usar ela como base para o seu estudo para o vestibular do ano de 2025. Então vamos lá, na questão número 27. Fale macio e use o porrete. Segundo os historiadores, essa frase de Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, sintetizou. Então, alternativa A guerra às drogas, um conjunto de políticas destinadas a desencorajar a produção, a distribuição e o consumo de drogas psicoativas ilegais em países da América Latina. B. A Declaração de Direitos dos Cidadãos Estadunidenses, que equiparou a posse de armas às liberdades de expressão, de imprensa, de religião e de reunião. Alternativa C. A política do apaziguamento adotada na Inglaterra e França em resposta à expansão do domínio alemão sobre a Europa, que daria início à Segunda Guerra Mundial. Alternativa D. A política do Big Stick, segundo a qual os Estados Unidos mantinham negociações amistosas com outros países, enquanto deixavam clara a possibilidade de usar a força para alcançar seus objetivos. E alternativa E, as negociações do Tratado de Versalhes, segundo a qual a Alemanha e seus aliados se responsabilizaram por todas as perdas e os prejuízos causados à Primeira Guerra Mundial. Então, a questão 27, o gabarito correto é a alternativa D de dado, a política do BIST. 28. Ao lado das estradas de ferro, as cidades eram o símbolo mais característico da sociedade industrial. A indústria tornou-se um fator de aglomeração urbana. A urbanização cresceu em escala gigantesca e a concentração de pessoas em cidades tornou-se o principal fenômeno social do século XIX. Na Inglaterra, durante a primeira Revolução Industrial, as cidades A. Cresceram rapidamente, sem infraestrutura adequada, os serviços sanitários e a iluminação eram precários, e as áreas de concentração de pessoas pobres eram cortadas por avenidas e linhas de estradas de ferro, o que piorava as já insalubres condições de vida dessa população. B. Foram resultado dos primeiros esforços do planejamento urbano, os governos promoveram melhorias na circulação e na higienização dos espaços públicos, com a demolição de cortiços, alargamento e iluminação de ruas, avenidas, criação de praças, monumentos e boulevards. Alternativa C. Concentraram a maior parte da população do país, a falta de planejamento urbano, os incentivos à indústria automotiva e o maior poder de consumo das famílias levaram as pessoas a optar pelo transporte individual, o que agravou o problema de mobilidade urbana. Alternativa D. Registraram um grande déficit habitacional devido ao êxodo rural. Para facilitar o acesso ao financiamento de construção, aquisição e reforma de imóveis, foi criado um sistema financeiro para habitação, com recursos de financiamento imobiliário gerido pelo Estado britânico. Alternativa E. Implementaram projetos de geração de energia renovável. Devido à falta de demanda das indústrias, foram oferecidos incentivos às pesquisas em áreas como energia eólica e, a partir da produção cooperativa entre prefeituras, instituições públicas, empresas privadas, organização de pesquisa e moradores de grandes cidades. Então, essa questão de número 28, a resposta correta é a alternativa A. Cresceram rapidamente. Só lembrando que você pode fazer as suas anotações e lembra de pausar o vídeo depois que eu li o comando da questão.
29. A cena cultural estava efervescente. O cinema havia nascido, as partes visuais e plásticas experimentavam novas formas. Com o surgimento do impressionismo e da arte, o período foi marcado por cultura urbana, de divertimento, de otimismo baseado na paz regional e na prosperidade econômica, além de inovações culturais, científicas e tecnológicas, especialmente o desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, como o telefone, o telégrafo sem fio, a bicicleta e o automóvel avião. O texto faz referência ao período histórico conhecido como Renascimento Cultural, Revolução Francesa, Era Vargas, Guerra Fria e Belle Époque. E essa questão de número 29, o gabarito correto foi a alternativa E, Belle Époque. Questão 30. Leia o texto e preencha as lacunas. Então temos a lua aqui, Paz do Caribe, uma rebelião de negros escravizados declarou a longa guerra nacional civil, que culminou aí temos mais uma lacuna, e na independência da então mais rica colônia francesa. Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas. No Haiti, Cuba, Cuba, Revolução Cubana, Haiti e Jamaica. A resposta correta da questão 30 é a alternativa D, Haiti e abolição da escravatura. 31. Em 1807, uma frota mal conservadores, navio de guerra portuguesa, atravessava o Atlântico em direção ao Brasil, escoltada por uma esquadra inglesa. A bordo, quase 10.000 pessoas, entre as quais o príncipe regente, Dom João e sua corte, na bagagem. Tudo que poderiam carregar: pratas, louças, joias, roupas, livros, manuscritos e mapas. Eles deixaram para trás a ameaça de deposição em direção a uma colônia que nunca mais seria a mesma. O evento histórico abordado no texto, a alternativa A, está relacionado à ação de corsários e piratas ingleses, que se caracterizava por ataques às colônias e a navios espanhóis nas Américas, nas Ilhas Caraíbas e no leste Pacífico. B. Pertence ao contexto de grandes navegações e marca o momento de Portugal estabeleceu em primeiras colônias de territórios americanos. Alternativa C. Foi resultado da desobediência ao bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte e é considerado por muitos historiadores o início do processo de independência do Brasil. E, considerado o início da Guerra do Ultramar, tratava, tratava entre Portugal e uma de suas províncias africanas, Moçambique, que lutava por sua independência. E a alternativa E representa a fuga da elite portuguesa devido à destruição causada em Lisboa, capital do Império, por um terremoto de 9 graus na escala Richter. Para a questão de número 31, o gabarito foi a alternativa C, o resultado da desobediência ao bloqueio continental. E por último, aqui nós temos a questão 32. Em 11 de fevereiro de 1979, durante um jogo do Corinthians e Santos, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, dois torcedores estenderam uma faixa na arquibancada do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, conforme a imagem. Anistia geral e restrita. Nesse contexto, a faixa reivindicava perdão aos crimes cometidos pelos integrantes das organizações criminosas Comando Vermelho, criada no fim dos anos 1970, no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, o fim da perseguição política e criminal às pessoas que se manifestaram de diversas formas contra o regime cívico-militar implementado no Brasil em março de 1964. A absolvição de torcedores que, em prisão preventiva, respondia a processo de brigas violentas nas imediações do estado de paulistanos, de assinatura de um decreto presidencial previsto na Constituição que extinguia a pena de réus primários condenados até 8 anos de prisão e que já tinham cumprido 4 de pena.
E a alternativa E, a reabilitação criminal de Joseph Mengele, médico responsável pelas experiências macabras nos campos de concentração nazista, que morreu em fevereiro de 1979 em Bertioga, São Paulo. A resposta correta da questão 32 é a alternativa B, o fim da perseguição política e criminal a pessoas que se manifestaram de diversas formas contra o regime cívico-militar. Embora isso tenha caído no ano de 2024, esse tema, como você deve saber, ele ainda é bem atual. Não que a banca vai fazer a mesma questão para esse ano agora, mas você pode ver que é um tema que ele está bem atual, ele pode acabar caindo com um contexto diferente, por exemplo, falando da anistia dos casos do 8 de janeiro, por exemplo. Então, vale a pena prestar atenção nesse tipo de caso. E é isso aí, pessoal. Essas foram as questões da matéria de História. Foi para o vestibular do ano de 2024 da Univesp. Lembrando que geralmente a banca tende a repetir alguns tópicos, não necessariamente a questão vai ser repetida, mas a forma de cobrar algum tema em si. Então vale a pena você estudar por provas anteriores. Lembrando para você que está fazendo vestibular, você deve focar mais em matemática e português, porque são as matérias que têm mais questões, então você pode fazer uma pontuação maior, e aí depois você vai focar para onde você tem uma certa facilidade. Ou seja, pode ser inglês, pode acabar sendo geografia, ou exemplo dessa correção agora que foi história. Aí você vai alinhar os seus estudos ao seu perfil. Você vai ver, além da matemática, do português, da redação, que isso é para todos, todos têm que focar nisso, porque isso vai garantir a sua aprovação com uma boa pontuação. Você pode focar também em uma outra matéria que você tenha uma certa facilidade. Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos, boa prova e até o próximo vídeo.